Olá, bom dia! Bem-vindos a mais uma série IoT Filosofia e Cafezinho. Pega nosso café. Hoje a gente tem como tema central falar sobre inteligência artificial. Vou receber aqui Walter Wolff. Ele é gerente de marketing da Oi para empresas e ele também é fundador da APRE, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Então esse é o nosso tema de hoje. Seja tudo muito bem-vindo. Pega seu cafezinho. Walter é um amigo. Eu conheci ele na época que ele trabalhava na GSMA, a Associação Mundial das Empresas de Telecomunicações Móveis que trabalham a rede GSM. Nessa época que a gente se conheceu. E quero apresentar ele para vocês. Fiquem abertos para a gente para questionar, para fazer perguntas. O objetivo dessa série é a gente também trazer o lado pessoal do executivo. Então vamos trazer dicas, entender sobre os hobbies dele, os cafés de preferência deles. Eu tô aqui com um café coado, normal. E bora lá, né? Eu também estou super curiosa para saber essas novidades da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, entender sobre esse movimento para a gente poder se conectar. E vamos também falar, lógico, de telecom. Ele hoje como executivo da Oi, trabalhando as estratégias corporativas. A Oi é uma operadora que mudou muito sua estratégia. Hoje ela está posicionada mais como uma integradora. Então, também puxando muito a veia dessa inteligência artificial. Bom dia, Vlad! Estamos aguardando aqui o Walter entrar. O Vlad também é um próximo convidado aí da nossa série Café, Filosofia e IoT. Ele é membro do Tudo sobre a IoT e vem aqui também prestigiar os colegas. Muito bom, ele faz parte do programa Master Things, que é um programa que reúne empresários, heads de operações de multinacional e especialistas do setor e também profissionais da academia. É um grupo onde a gente se ajuda a passar mais fácil esse avassalador momento de muitas tecnologias emergentes. Bom dia, Pinelli! Prazer sempre fazer essa série, porque é algo bem descontraído para mim, no sentido de... é leve, sabe quando você faz aquele trabalho leve, que nem parece trabalho? É uma alegria, é uma conversa realmente com um amigo. Então, assim, eu adoro fazer essa série e é um prazer compartilhar isso aqui com vocês. E a gente também tem que buscar uns convidados seguidores do Insta, hein? Se quiser participar dessa série, chama no inbox que a gente organiza. Bora lá chamar. Walter entrou. Opa! Bom dia! Bom dia, tudo bem então? Tudo. A voz do Walter é algo realmente marcante, né? Muito bom, voz de locutor. Já me disseram que eu preciso trabalhar na minha dicção aqui. Ver como é que eu fico. Verdade, Não, mas verdade. eu tomei pouco café ainda, daqui a pouco vai melhorar. É uma habilidade que você não está aproveitando, né? Está na veia, é algo natural. E seu cafezinho? Xícara da Oi personalizada. Ah, essa é a minha xícara preferida aqui. Hum, Me conta, e que esse, e café que esse é o você meu café gosta? preferido aqui, ó. Não é, Como assim? Um esse aqui, café chamado Wolf? Você é esse aqui, produtor de café? não, esse aqui não é da minha família, meu avô tem um F só. Esse aqui tem dois. Mas olha, do Espírito Santo, recomendo, tá? Não é propaganda, é o que eu tomo mesmo. É fabricado, é uma fabricação brasileira, que fazem no Espírito Isso, Santo. café do Espírito Santo, isso.
Que É muito bom. sensacional, que sensacional, personalizado. Parece, né? Mas você comprou porque você viu seu nome, mas é bom, gostou e agora chama sempre. Eu tenho um café aqui na Vila Madalena, chama Camping Café. Eles usam esse. Aí eu olhei lá, me dá aquele lá que o nome me é familiar. Aí peguei e comecei a tomar, nunca mais parei. Agora eu compro ali aquele café e faço aqui. Ele vem em grão, boto no moedor, tem que moer. Aí eu faço o grão um pouquinho mais grosso, assim, para ele passar para fazer na prensa. Aí você põe na prensa, põe 5 minutos ali e fica maravilhoso, né? Eu estou tomando aqui. Nossa, eu adoro café. Tomo várias xícaras por dia. Sem café não dá. Eu tomo vários bules E, por dia. Eu tomo 2 bule inteiros, um de manhã e um de tarde por dia aqui. e uma das nossas primeiras reuniões foi num café, no Havana, que a gente tomou lá com doce de leite, bom Ah, no também para World Trade acompanhar. Center, isso. Lá no World Trade Center, lembro, super bom aquele, né? Achei maravilhoso aquilo, Maravilha. né? Temos muita coisa para falar, hein, Walter? Você tem muitas novidades. Pessoal, é assim, o Walter é um amigo, então assim, eu tenho uma série de perguntas para me atualizar, como é que tá a vida dele. E aí, em vez de eu fazer isso individualmente com ele, eu convido para fazer ao vivo, para que vocês também se atualizem. Afinal, é um profissional que está aí no mercado, vendo e participando, realizando muita coisa, fazendo essa disruptura, trazendo novas soluções para o mercado. Hoje, ele define o portfólio de produtos, a estratégia da Oi para empresas, para o corporativo. Então, mudou muito o posicionamento da Oi. Quem acha que ela está escondida está enganado. Ela, pelo contrário, está funcionando como uma integradora, mas nós vamos entender muito mais disso. Eu acho que também a gente tem muita coisa para falar de inteligência artificial. Afinal, a gente tem um movimento novo, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a APRA, e vamos, claro, associar a inteligência artificial com a internet das coisas. E Exato. estava comentando com o pessoal antes de você entrar, que a gente se conheceu na época que você trabalhava na GSMA. Então, assim, a sua experiência em telecomunicações, em ver as redes GSM nascer e as oportunidades que a gente acompanhou, né? Vendo novos serviços surgirem. E é interessante, pessoal, que dentro da tecnologia que envolve a rede celular ou o próprio SIM, que são componentes que precisam para que uma rede celular funcione, tem tanto serviço de valor agregado, a gente consegue fazer um e-wallet pelo celular, quer dizer, ter uma carteira, ter um banco na nossa linha. É possível também fazer autenticação. Sabe aquela autenticação que quando você vai entrar no site, em vez de você fazer todo o cadastro, você escolhe lá o Google, o Facebook? As operadoras podem também trabalhar esse tipo de serviço. E o Tudo sobre a IoT tem o Masterfinks, que é um grupo e a gente tem também as pessoas que participam do Master Things, que é o Mastermind de Internet of Things, a gente tem um grupo de celular no WhatsApp. E esse é o grupo top one para mim, lógico. Mas fora esse, o segundo grupo top one é um grupo que o Walter me convidou e que eu adoro participar, que contém pessoas que realmente fizeram a história de serviços de valor agregado quando a gente fala de telecom. Estou errada, Walter? Está certo isso. Você está falando do grupo Amigos Telecom. Esse grupo realmente é assim, só gente fera, só assim, ali é onde eu me informo do que está acontecendo no mundo de telecomunicações, onde eu vou ver quais são as novas ideias, novas tendências, é ali. Ali tem só pessoas ilustres ali. Não sei nem o que eu estou fazendo ali, estou abaixando a média ali. Imagina, você é super Ah, e é modesto. muito bom para figurinhas também. Os caras têm todas as figurinhas que rolam no WhatsApp ali, vou salvando uma atrás da outra.
Não, as tiradas lá é muito, muito boas então é divertido, porque além da gente dar risada, o pessoal entrega muito material do mercado, no mercado de telecomunicações, no mercado de inovação, de app, do varejo, né? Porque os serviços de estratégia que as pessoas entregam por lá é muito ligado para o consumidor Aliás, final, né? Então tem aliás, umas pesquisas assim que eu falo, gente, de onde eles tiraram essas pesquisas? aliás, a gente precisa marcar um encontro ao vivo, Thelma. Reunir o grupo lá, propõe lá para a gente, sei, marcar um lugar aqui na Vila Madalena e pegar uma cerveja, uma happy hour, uma coisa desse tipo, né? Precisamos, precisamos. A gente fez o último lá perto do World Trade Center, né? Lá na Berrine. Lembra que Não até o conheço. Fernando tinha uma gravação que ele foi falar sobre o mercado financeiro, sobre fintech. Eu fui nessa. Fernando não me convidou. Fernando, Foi anota aí para me convidar A na próxima. GSMA que patrocinava. Eu tô A brincando. GSMA que Não, não, patrocinava. aquele é outro. Aquele é depois, também não fazer propaganda do Fernando, aquele era o Mobile Monday. Era outro evento que o Fernando coordenava, a GSMA era patrocinadora também. A gente fez assim bem. Acho que a gente fez uns 2 ou 3 daqueles com bastante sucesso. Assim. Aliás, se o Fernando deve estar ouvindo aqui, está na hora de fazer outro, hein, Fernando? Anota aí. Vamos sim. Tem bastante galera do Rio, né? Porque as operadoras concentravam É, as operações estratégicas no Rio de Janeiro. Hoje mudou, né? A Oi mesmo, você trabalha aqui em São Paulo. deve ficar em São Paulo, né? E tem a B2B da Oi, um bom número de pessoas fica em São Paulo. Né? E como é que tá? Você saiu da GSMA, que era uma associação, mas essa veia de associação, você resolveu continuar, aproveitar toda essa experiência e criar a Apria. Não, Conta um pouco. não foi que criado, já existia, né? O que aconteceu é o seguinte, por assim, uma série de fatores na época teve o impeachment da Dilma, no Brasil não estava realmente muito bem, a GCMA decidiu trocar o escritório que eles tinham no Brasil por um escritório em Buenos Aires. Então, a sede da GCMA na América Latina é em Buenos Aires. Então, naquela época, e depois dos meses seguintes, a GCMA saiu do Brasil, decidiu fechar. Então, tinha uma experiência de coordenar esse ambiente, esse ecossistema de associações. Aí eu pensei comigo, digo, onde é que essa minha experiência pode ser melhor aproveitada aqui? Qual é a próxima grande coisa, assim, claro, tipo, depois da internet das coisas, qual é a grande coisa que realmente vai impactar o futuro da humanidade, que vai mudar o mundo que a gente vive hoje? Eu pensei, claro, inteligência artificial. Aí eu fui na internet, joguei a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e pá, caí na página da associação direto. Até foi uma dica do meu amigo André Gildin, lá também, que deve estar assistindo aqui. Ele disse, por que você não procura falar com os caras da associação aqui? Eu pensei, isso é uma boa. Aí escrevi para a página, chamei lá, na época, o presidente, lá, o Jonathan. Eu vou citar nomes aqui, porque depois a gente vai mandar o vídeo para todas essas pessoas aqui que a gente falou deles aqui. Aí a gente teve um café, olha só como o mundo gira em torno de cafés, que nem aquele café que a gente teve lá, até eu chamei o Jonathan para a gente tomar um café e expliquei para ele, olha, é o seguinte, como é que funciona? Aí ele me contou que a associação foi criada em 2017 com 17 empresas inicialmente. Tinha um sócio mantenedor que era a Baidu. Mas a Baidu saiu e depois que a Baidu saiu, a associação entrou numa espécie de hiatus, né? Porque precisava alguém que tivesse essa experiência de coordenar e fazer isso acontecer. Aí eu disse, olha, eu posso contribuir. Eu quero realmente aprender como é que funciona esse universo, esse ecossistema, essa disruptura que a inteligência artificial vai trazer. E, em troca disso, eu te ajudo a coordenar a associação. E eles estão, disse, mas sabe como é que é startup? Ambiente de startup, DNA da Associação Brasileira de Startup.
Ele disse, não, tá bom, gostei de você. Eu digo, tá bom, como é que a gente faz quando é que eu começo? Eu digo, não, nossa, começa hoje às 2 horas da tarde. Hein? Já tem uma reunião, então foi de manhã às 2 horas, eu já estava sendo apresentado para os membros do conselho e tal. Eu digo, ó, a Walter veio da GCMA, ele vai nos ajudar a estruturar. Aí eu estruturei a associação, mas assim, nada de reinventar a roda, né? Uma área de marketing, uma área de tecnologia, uma área de políticas públicas. E a partir daí a gente começou a desenvolver um monte de ações, né? A gente criou alguns eventos, algumas lives, a gente teve uma iniciativa com o governo, com o Itamaraty, com o programa do Ministério do MCT, que na época de inteligência artificial, só que aí a gente foi atropelado pela pandemia, como você sabe, né? Naquela época a gente chegou a responder a consulta pública para a estratégia brasileira de inteligência artificial. Se você lembra, ela é dividida em 9 eixos. Agora retomou essa estratégia, e essa aqui é uma novidade em primeira mão aqui para os seus ouvintes aqui, Thelma. A Associação Brasileira foi convidada para ser a coordenadora do eixo 8 de 9 da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Então, nós estamos coordenando o eixo que fala sobre a utilização de inteligência artificial pelo governo. Então, como é que o governo usa essas ferramentas de inteligência artificial, como é que o governo se beneficia e promove o uso de inteligência artificial no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem uma série de reuniões que envolve, por exemplo, a construção de um centro de competência de inteligência artificial em Brasília e a curadoria desse processo todo. Se você for no site, tem mais detalhes sobre a nossa participação, tem o calendário de reuniões, e nós estamos coordenando aqui uma iniciativa aqui complexa, uma iniciativa aqui grande. O executivo da ABRA, que fica em Brasília, o Felipe, ele que está encabeçando essa frente. Então, isso tem sido assim, bem assim, interessante, deixando um grande aprendizado, principalmente na área de políticas públicas, porque é um tema assim, crítico. Sabe? Inteligência artificial tem muitas discussões sobre ética, tem muita discussão sobre como é que se regula um negócio desse que é totalmente novo, mas a outra perna tão importante quanto da associação é ser uma associação de trade, uma associação voltada para negócios. Como é que a gente fomenta o negócio dos nossos sócios, dos nossos membros. Aproveitando para fazer uma propaganda, você que está nos ouvindo, se for na página tem um cadastro, nós vamos anunciar daqui a pouco um plano de retomada pós-Covid. Como é que qual é o nosso plano de ação, o que a gente pretende fazer para os próximos meses, próximo trimestre e para o ano que vem. Mas isso só para falar um pouco da associação. Nesse processo da associação, eu acabei assumindo como diretor executivo da associação, como o principal executivo não membro, quer dizer, os outros são sócios e membros que contribuem nos comitês. E a gente tem um corpo de staff, de pessoas que trabalham pro bono na associação, que vão trabalhar nesse plano de retomada. Mas cada um de nós tem o seu day job, tem outros chapéus, vamos dizer assim. Outros chapéus? Como é que fala isso, Théo? Chapéus. Então, no meu caso, nesse meio tempo, logo que começou a pandemia, eu comecei na Oi. E parte das minhas atribuições na B2B é exatamente estruturar esse portfólio que inclui a internet das coisas. E eu tenho me ocupado realmente em pensar qual é a intersecção de internet das coisas e inteligência artificial. Então, como é que você resolve a abordagem na internet das coisas de forma que você atende todos os segmentos de mercado que são assim, que são alvo dessa tecnologia, dessa solução, mas como é que numa segunda etapa eu adiciono analytics, eu adiciono o aproveitamento dos dados que a internet das coisas gera com inteligência artificial para atuar de volta na planta, para tomar decisões melhores. E aí, nesse meio tempo, assim, junto com a associação também, a gente construiu uma série de cases assim, que realmente são surpreendentes. Para concluir, assim, eu não imaginava assim, que o quão avançado é a inteligência artificial desenvolvida no Brasil.
as startups brasileiras e como as soluções que eles propuseram, assim, são absolutamente brilhantes, não deixa a dever nada, assim, para o desenvolvimento da inteligência artificial lá fora. Nessa época que a gente teve uma interação mais forte com o governo, com o Itamaraty, eu participei de alguns Digital Dialogues com outros países, com a Associação Brasileira de Inteligência Artificial de Portugal, da Inglaterra, da Alemanha, e como é que eles... e percebi que o desenvolvimento brasileiro está exatamente em pé de igualdade, está no mesmo nível que o desenvolvimento lá fora. Tem alguns casos até que são pitorescos, assim, que eu gosto de citar aqui, que eu gosto de citar quando eu faço as apresentações de casos que são brasileiros. Por exemplo, um que me chamou a atenção no Grenal da Copa de São Paulo, o ano passado, que o final foi o Grenal. Infelizmente, o Grêmio não ganhou, tá? O outro time ganhou, não vou citar o nome. Time pequeno, eu não consigo lembrar o nome, mas eu lembro que o Grêmio não ganhou, por algum motivo. Não sei. Mas a seleção dos lances foi feita por inteligência artificial. Então, a máquina assistiu o jogo inteiro, e aí, pelo volume da torcida, pela interpretação do lance, ela selecionava os principais lances, assistindo assim, milhares de horas simultâneas e assim, 200 jogos simultâneos. Eu não tenho os números exatos aqui, para depois você ver aquela seleção que você vê no noticiário, dizendo que são os melhores lances. Aqueles melhores lances foram selecionados por uma inteligência artificial. Se fosse uma pessoa assistindo o jogo, em 45 minutos, dizendo esse, ia levar uma semana inteira. A máquina assistindo todos os jogos, assim, em 90 minutos você tinha pronto essa solução. Se você der uma googada, você vai achar a solução. Acho, assim, genial. E a segunda também, para citar aqui, depois a gente fala detalhes se você... Assim, só para ilustrar o caso, mas depois se você quiser mais detalhes, a gente pode falar. É super interessante esse caso, porque a gente muitas vezes só pensa em aplicações assim de negócios para empresas, empresariais, e ver esses casos, né, trabalhando esporte, trabalhando outras realidades, né, é muito, muito interessante. Eu pensei nisso que é fora da caixa, porque aqui também você também consegue conectar com a internet das coisas. Porque você imagina que esse estádio tem câmeras, as câmeras estão filmando esse jogo, essas câmeras estão embutidas de alguma coisa... Aqui eu vou falar de maneira bem genérica, grosso modo, visão computacional, que assiste o jogo. Então, essas câmeras precisam de uma conexão de volta para um centro de análise dessas imagens, né? Então, essa conexão, se você considera que aquela câmera é uma coisa, ela está conectada à internet das coisas. Então, você tem um link de acesso para as câmeras que depois leva para uma central que faz essa análise. Então, aqui você tem uma primeira combinação do que seria internet das coisas com inteligência artificial. Nesse caso, a ferramenta de inteligência artificial aqui é visão computacional com interpretação das imagens. Mas que é uma coisa E essa interpretação, ela também vai começar a aprender e coletar dados de algumas precisões do tipo, quanto cada jogador está correndo, qual o mapa de calor do campo, e tem também os vestíveis dos esportistas, porque eles podem pôr uma faixa para controlar o batimento cardíaco, para controlar como é que está a temperatura dele, o nível do suor, uma série de outras informações que começam a ser coletadas para a gente entender algo em comum que a gente não sabe. A gente sabe que tem jogadores de destaque, mas a gente não sabe o que está por trás, como que formam, o que tem em comum. Será que eles estão correndo igual? A localização que eles ficam no campo é a mesma? Você pode fazer assim, não tem limites para o uso da inteligência artificial. Eu já estive pensando sobre isso. Cada vez que você pensa em alguma coisa, você adiciona a inteligência artificial, você está falando, por exemplo, mapa de calor, onde é que ele estava. Aí você pode agregar drones que monitoram o campo, mas o importante é que a máquina está lá atrás sabe o que ela está fazendo. Então, isso assim, não tem limites. Eu tinha até pensado aqui em trazendo mais para o negócio tradicional, outro segmento que a gente tem analisado, que eu tenho analisado também na Oi, o agronegócio, por exemplo. O agronegócio é 30% da economia brasileira. Então, você vai ter investimento também no agronegócio. E aqui é o mesmo caso, não é tão pitoresco quanto a máquina assistindo um Grenal, certo?
mas mais voltado para negócio onde você vê a eficiência, onde você consegue medir o ganho de eficiência em termos de negócio. Por exemplo, vamos pegar uma solução clássica aqui de internet das coisas para o negócio, que é o controle de pragas. Então, o controle de pragas, normalmente você usa uma máquina de spray que joga o agrotóxico na planta. Então, se você adiciona a visão computacional aqui, tipo o exemplo anterior, essa máquina consegue olhar exatamente qual é a planta, o que é a planta que está com o agrotóxico, pelo simples análise da folha. E também, se tem uma erva daninha junto, ela consegue ver, não, esse aqui esse aqui é o cultivo que eu quero, esse aqui é a erva daninha. E com isso eu consigo espirrar o agrotóxico exatamente onde eu preciso, e não aquele espalhamento geral que cai sobre toda a plantação. Estou falando a grosso modo aqui também. Se eu consigo ver exatamente, é ali que eu preciso, e borrifar exatamente ali, eu consigo um ganho de eficiência que vai na casa de 90%. Eu não só reduzo o uso do agrotóxico, como eu também tenho uma economia aqui grande de eficiência no processo. Então, olha, nem estou falando de gestão do maquinário, coisas complexas, ou drones para agrimensura. Assim, uma coisa simples, que é simplesmente borrifar na planta ali, certa o agrotóxico. Quando a máquina consegue ver que não é essa, e jogar certo, você tem um ganho muito grande de eficiência ali. Então, aqui você tem uma solução que envolve quase todas as camadas de internet das coisas, até a inteligência artificial. Você tem a conectividade, e aí você precisa prover conectividade no campo, que eu acho que é onde a grande maioria das operadoras aqui se debruça com o desafio de oferecer conectividade. Você tem o sensor na ponta, você tem lá a câmera capaz de fazer essa análise da imagem de visão computacional, você tem a análise de dados lá atrás, e você tem uma atuação na planta que diz, bom, é a borrifa nessa planta ou nessa área que precisa desse remédio. Então, você tem todas as camadas aqui estão envolvidas aqui. Eu sou da opinião que o valor mesmo, já que eu citei conectividade, o valor mesmo está na aplicação. Então, você tem a plataforma, você tem a conectividade, você tem o dispositivo, e lá na outra camada você tem a aplicação. Ali é que está o valor mesmo, porque quando eu digo, olha, eu preciso de uma aplicação a minha aplicação vai selecionar os melhores momentos de uma partida de futebol. A minha aplicação vai selecionar qual é a erva daninha que eu preciso borrifar. Essa aplicação realmente é onde está o grande valor da solução toda. Tá? Então, você tem aqui uma abordagem diferente. Então, nós estamos acostumados com a abordagem tradicional de, bom, eu ofereço conectividade, e isso resolve o seu problema, resolve a grande maioria dos problemas, porque você tem conectividade, você tem telefone, você tem contato, você tem acesso, mas em cima dessa conectividade eu consigo agregar uma aplicação, e essa aplicação vai me trazer esse resultado que eu estou falando. Essa aplicação vai me trazer o ganho de 90%, essa aplicação vai me trazer assim, a seleção dos melhores momentos, essa aplicação vai me trazer a entrega do produto que eu pedi na Amazon que vem por drones, é a aplicação que vai dirigir o meu carro, que dirige sozinho via inteligência artificial. Então, nós estamos à beira de um mundo assim, novo, que inclui internet das coisas e que inclui inteligência artificial também num pacote grande que eu vou chamar de solução. Aqui sempre puxar o braço para assado, aqui é 8 soluções. Não, super interessante que você está comentando, né? Porque, assim, os benefícios, Por que é importante esse controle? Porque é um dos componentes mais caros quando a gente trata da agricultura, é esse pesticida, né? Outra coisa, reflete, o uso de tecnologia vai refletir para a gente, cidadão, que vai comer a produção daquela fruta. Porque é menos agrotóxico. Se eu ponho menos componentes. Eu tenho um benefício meio ambiental também. Inclusive, um dos comitês da associação é a inteligência artificial para o meio ambiente. Que exatamente assim, porque a gente, nessa interação com outros países que a gente teve recentemente, as pessoas muito nos perguntaram o que vocês estão fazendo pela Amazônia, o que vocês estão fazendo pelo meio ambiente.
Então, no fim, a gente criou um comitê para o meio ambiente. O diretor é o Matheus. Depois eu até posso te mandar os contatos. Ele é um engenheiro florestal. Então, se vê como assim, existe essa preocupação de assim, eu reduzo o agrotóxico e o melhor meio ambiente, o melhor a saúde das pessoas. Então, eu tenho outros benefícios também, além do benefício financeiro, claro, claramente. E na parte do financeiro, da aplicação, né, ele vai gerenciar até melhor a compra, para que não falte esse produto. Ele pode até ganhar alguns dias do fluxo de caixa, de não também deixar muito Sim. estoque sem precisar. Uhum. É uma série de informações e visão que as pessoas, sem o uso da tecnologia, não conseguiriam ter. E eu concordo com você que, assim, no fundo, o que a gente busca quando a gente trabalha tecnologias é o resultado. E o resultado está na aplicação. E a aplicação é feita com inteligência artificial. E a inteligência artificial é feita com volume de dados. E a gente só consegue trabalhar novas aplicações, novos serviços, ou ter essa previsibilidade que a gente espera se a gente tiver dados. É por isso que, para a inteligência artificial acontecer, se faz necessário a internet das coisas. A gente vê, acompanhando o Plano Nacional de IoT, que eles já começaram a incluir como sem separação a IoT e inteligência artificial. Não daria para prosseguir o plano sem se falar de inteligência artificial. Tanto que as políticas de fomento, que é Uhum. a verba que o governo disponibiliza para incentivar a inovação, ela começou a ter editais puxados para quem fosse desenvolver a inteligência artificial, porque não tem como separar. E uma outra coisa que aqui no Tudo sobre a IoT, a gente já discute, porque um dos maiores especialistas em nível mundial está aqui no Brasil, a gente fala do machine learning na ponta. E eu não estou falando isso no edge computing, nos gateways que estão próximos dos dispositivos. A gente está falando assim de colocar inteligência artificial, aprendizado de máquina, no sensor. Para quê? Para não depender da conectividade, porque a partir do momento que a gente está dando essas autonomias para a máquina, dela poder dispensar o produto X na quantidade Y, e se não tiver conectividade? Como Não, que eu não conectividade é posso fundamental. deixar o processo parar? E então é essa pessoa que dá um curso aqui no Brasil, numa universidade, é o Marcelo Rovai, que faz parte do Tudo sobre a IoT, e até então, cursos de graduação que incluía essa temática de machine learning. O primeiro foi em Harvard e agora o segundo foi aqui no Brasil. Então, quando você diz da maturidade brasileira, comparando com a internacional, eu também concordo com você na parte de internet das coisas. A gente vê na comunidade do Tudo sobre a IoT empresas com 3 anos de operação, ou seja, startup, penetrando nos outros 4 continentes e fornecendo, assim, até para países que são referências em tecnologias no consumo, como os Estados Unidos. E também penetrando na Europa, competindo de igual para igual. Uhum. Então, eu acredito muito que o pessoal precisa olhar, porque a gente tem fornecedores aqui no Brasil prontos para desenvolver negócios, e a Oi é uma delas, né? A Oi, no que você está comentando, você falou, as operadoras precisam se preocupar com a conectividade. E você não colocou a Oi se preocupando com a conectividade no campo. Então, conta um pouco desse movimento. A Oi não vai entrar nas redes CATIE, MNB, o negócio é trabalhar a aplicação, trabalhar a solução de inteligência artificial. Você pode comentar um pouco do portfólio que vocês têm, como vocês estão trabalhando? Ah, essa é uma pergunta bem interessante, vamos dizer assim, bem complexa. Você sabe, você deve ter lido uns jornais sobre a separação estrutural da Oi, né?
Agora, há pouco tempo foi anunciada a criação da Vital, que fica com a área de infraestrutura e outras. Mas não tem como escapar da conectividade. O que você falou é verdade. Assim, você não chega na ponta sem a conectividade. A conectividade é uma parte fundamental da solução que você vai criar. Então, só para revisar as camadas que você tem antes, você tem a plataforma que faz a gestão dos dispositivos, tem a conectividade, tem o dispositivo e tem a aplicação que roda em cima do dispositivo. Grosso modo, né? Você tem outros. Então, o cliente na ponta compra pela aplicação, mas todas essas camadas têm que estar atendidas. Então, falando especificamente da conectividade aqui, eu tenho um caso que eu gosto bastante aqui, que é aqui eu vou citar meu amigo Moisés, da American Tower. Aqui a gente fala muito de, assim, e eu acho que é o caminho também, redes que a conectividade no campo, a conectividade na cidade, pode ser via rede celular, pode ser outros tipos de conectividade, como 5G privado, LTE privado. Você constrói a sua rede privada e isso mantém a conectividade, que funcionam bem para alguns casos específicos onde eu preciso uma missão crítica, onde eu preciso menos latência, você falou, eu preciso de computação na ponta, eu preciso de computing, toda essa abordagem que a gente chama de Industrial IoT, o IIoT, onde você... Mas isso é uma especificação de bastante valor, mas é uma especificação com menos volume, com menos caso. O grande volume, assim, volume sim, na casa de milhões e milhões de conectividade, pode ser atendida por redes alternativas. Você não precisa construir um 5G privado para esses caras que estão da metade da pirâmide para baixo. E essa conectividade, por exemplo, alternativa, eu estive estudando uma que eu gosto bastante, é a conectividade LoRaWAN. E a American Tower construiu uma rede LoRaWAN excepcional. Eles construíram uma rede, se você der uma googada, deve ter uma informação na internet, no site deles também, que assim, atende 80%, 90% dos casos. Vou te dar um exemplo aqui, iluminação pública. Iluminação pública, a gente está falando aqui de centenas de milhares de pontos de iluminação que podem perfeitamente ser atendidos com o LoRaWAN. Você tem um dispositivo LoRa e você tem uma conectividade LoRa. Uma vez que você tem essa cobertura, você faz uso dessa cobertura, dessa conectividade. E aí você traz para a sua plataforma e o seu parceiro de aplicação desenvolve uma aplicação que lida com a iluminação pública, entrega esse serviço. Mas você não para aí, você pode chegar na casa de centenas de aplicações, o que se conseguir imaginar, controle de câmeras frigoríficas, com medição de água, toda essa telemetria, e aqui eu vou tratar isso como segmento de machine to machine, pode ser perfeitamente atendida com essas redes alternativas, inclusive o agro. Que eu citei o André com a AgroThings. A AgroThings tem uma solução de LoRaWAN para a gestão do maquinário para o campo, que é fenomenal. Então, é possível você atender alguma parte grande desse segmento usando redes alternativas como LoRaWAN. Então, você tem... Não é só que pode, é inclusive o mais recomendado e o mais adequado. Porque essas redes surgiram com todas as especificações necessárias para comunicações entre máquinas. É uma rede que foi criada pensando a internet, eu chamo de internet das pequenas coisas, que é o que faz os bilhões de coisas conectadas. Exato. Sim. Não, sem isso, e essa é uma abordagem que você atende aqui em 99% dos casos. Né? Você tem, por exemplo, caso na França que a gente acompanhou aqui, meu amigo Gustavo Zarif, da Evernet, lá também comentou comigo isso. São 3 milhões de pontos lá com a medição de água da Companhia de Saneamento da França, é feito com a Orange. É um benchmark mundial. Se você imaginar aqui, eu tive vendo alguns estudos com a American Tower, assim, no Brasil é muito maior. Nós estamos falando de 10 milhões de pontos. Se somar todos os pontos que tem, estamos falando de 80, 100 milhões de pontos que não estão medidos ainda. Que precisam, de alguma maneira, em algum momento no futuro, eles vão ter que ser conectados. Você vai ter que transformar tudo isso em uma conexão. Aí você resolve o primeiro passo. Depois você tem dados.
aqui para responder a pergunta aqui no chat do meu amigo Luciano Alaquija aqui também. O dados é o novo petróleo. Então, você tem essa quantidade de dados. Seja lá na ponta a iluminação pública ou semáforos inteligentes, você traz esse dado para cá num grande data lake. Vamos pegar aqui 5G privado para uma planta industrial, por exemplo, de uma indústria farmacêutica que nem a Pfizer ou a AstraZeneca. Você tem uma planta sensorizada lá que traz, através de um 5G, um LTE privado, uma quantidade gigante de dados para o seu data lake. Agora, esses dados estão na nuvem, você precisa tratar esses dados. Como você vai fazer isso? Às vezes, algum analytics, quando separar as coisas, um data analytics pode ajudar. Às vezes, esses dados são tão grandes e tão complexos, como você tem muito volume de dados e eles são não estruturados, é a hora de você usar a inteligência artificial para estruturar e analisar esses dados da forma que você precisa. Mas você começou com a conexão, você começou com a sensorização, e agora você tem os dados. Esses dados você precisa tratar, usando ou um analytics ou uma inteligência artificial que vai agregar valor nessa função. E aí vem a grande pergunta, a pergunta do Alaquija aqui, que não quer calar, assim, como é que eu monetizo esses dados? Então, uma maneira é como eu citei antes, você consegue otimização no seu processo, você consegue melhorar a eficiência do seu processo. Por exemplo, você tem manutenção preditiva, outro uso da inteligência artificial. A máquina consegue prever o dia e a hora que vai dar problema. Eu já vi um caso lá no Rio Grande do Sul, também da associação, que assim, o machine learning estudava o ambiente, inclusive pegando a umidade relativa do ar assim, na fábrica. Então, quando a umidade atingia determinado volume, dava um problema no envasamento e sempre faltava uma tampa numa garrafa. Então, quando a umidade começava a subir, muita máquina já alertava, vai dar um problema naquela linha de produção, porque historicamente ela tinha esses dados, ela conseguia fazer a previsão de onde ia dar o erro. E com isso os caras conseguiam entrar com manutenção preditiva de forma a reduzir a falha. Assim, a falha era 1 para cada 100 garrafas, ela ficou 0. O que aconteceu foi o seguinte, e eles estão ajustando a última vez que eu me informei sobre isso, agora estava acontecendo um falso negativo. A máquina previa que ia acontecer uma falha, eles se preparavam e a falha não acontecia. Então você tem um custo que acabou anulando o ganho que você tinha de eficiência. Mas é um caminho que mostra como você consegue monetizar, mas não, você consegue obter algum retorno do investimento que você fez naquela aplicação. Agora, como você monetiza, isso ainda é outra coisa, porque você tem todos os dados, e agora como é que eu transformo esses dados em valor? Então, se você parte dessa máxima que os dados é o novo petróleo, você vê que tem muita gente inteligente, muita consultoria, muitos executivos desse segmento estudando como transformar esses dados em valor, como transformar monetizar esses dados. Aí você tem outras questões, se envolve dados pessoais, tem LGPD, por exemplo, o uso de reconhecimento de imagem de rostos. Você pode, por exemplo, através de visão computacional, identificar essa outra solução que eu tive analisando, se aquela pessoa é um fugitivo procurado da polícia. O problema é que você vai ter que analisar todos os rostos que entram naquela loja, naquela farmácia, e aí alarmar lá no centro de segurança, dizendo que essa pessoa aqui é um suspeito. Aí entra a questão de LGPD, como é que você faz, como você vai armazenar esses dados ou não. Então, existem assim, muitas pessoas assim, super inteligentes que estão hoje estudando essa questão. Como é que a gente resolve isso? Então, a pergunta ela quis lá, difícil de responder. É, mas por isso que a gente tem que começar, né? A gente tem que começar e fazendo essas práticas e se redescobrindo qual as melhores formas de fazer essas adaptações necessárias para o retorno financeiro, né? Para que os dados realmente se transformem em valor. E eu acho que essas discussões, você até falou no início, né, que a Apria vai estar participando das consultas públicas, ela tem como objetivo dar esse apoio ao governo. Aqui no Tudo sobre a IoT, a gente também tem feito isso, tá? E a gente participou das consultas públicas da ANPD,
que é quem controla as sanções da LGPD. Verdade. Inclusive, o nosso nome foi citado no relatório agora que eles disponibilizaram, cerca de 10 dias atrás. E nessa quarta-feira tem outra consulta pública e o Tudo sobre a IoT vai estar lá de olho. Principalmente que eu acho que, assim, o governo, eu acho que eles estão fazendo realmente ações que buscam ter esse incentivo. E esse reconhecimento, quando se faz uma consulta pública, é um reconhecimento para dizer, pessoal, eu não sei tudo, eu preciso entender a realidade de vocês. Então, quando se cria uma lei que seja para inteligência artificial ou para Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que entender que é algo que tem que atingir todo mundo, só que a gente tem players diferentes. Como é que a manicure vai ter um DPO? Não tem condições, entendeu? Dela ter um funcionário com cargo X para trabalhar os dados. Ou mesmo quando se fala de empresas de tecnologia, o que muda para uma pequena e para uma grande empresa, né? E eu acho que fica a dica para todo mundo que, ao invés de reclamar do governo, participe e dê sua voz, né? Porque o pessoal está disposto a ouvir, a entender. Então, monte grupos de trabalho que possam realmente contribuir, porque só reclamar não dá, né, Walter? A gente ficar reclamando de crise, de economia, não dá. Não dá. O Alacá já pegou outra pergunta também. Ele queria saber sua opinião Ela queixa, sobre. esse cara aí, só pergunta difícil ela queixa. Faz uma mais fácil, né? Ele é o Luciano, não é? Que trabalhava lá na Luciano. FI. Ele está bem envolvido no IoT com agro, né? Isso. Ele quer saber sobre, dentre as opções de provedores de conectividade, qual a sua visão sobre MVNOs dedicados para IoT? Sou fã, sou fã. Tem, sim, a gente, vou falar do ponto de vista de parceiros aqui, na minha experiência mais próxima com o MVNOs, assim, por exemplo, se você parte da estratégia que eu citei anteriormente, que o objetivo é focar na aplicação, mas você precisa resolver as outras camadas até chegar na aplicação, o ideal é se você consegue trabalhar com um parceiro. Eu citei American Tower, mas você pode trabalhar com um parceiro MVNO também para resolver a outra conectividade. Então, você tem American Tower para a LoRa, mas, por exemplo, você precisa de 5G privado, LTE privado, 4G privado. MVNOs podem ser um parceiro também que pode entregar essa solução para o seu cliente. Então, eu gosto da ideia de você ser um integrador, onde você resolve todas essas camadas, cada uma com um parceiro específico, ou a grande maioria delas com um único parceiro, e depois você tem um desenvolvimento da aplicação para o seu cliente. Essa abordagem acelera o seu time to market. A abordagem alternativa seria você construir todas essas camadas internalizadas, com seu pressol próprio, com seu equipamento próprio. Se está o caso do Luciano, você vai na Nokia e compra todos os equipamentos e tem um core on-premise, tem seu node on-premise, você constrói a sua rede. Isso é no médio e longo prazo, sim, perfeitamente viável. Mas se você tem um cliente entrando na porta amanhã, você precisa ganhar time to market, você pode vir um parceiro MVNO. Aí tem questões regulatórias também, para cada integrador tem uma questão regulatória específica, então, sabe, sim, mas é uma abordagem assim, perfeitamente válida. Assim. E eu gosto bastante dessa ideia. Eu apoio muito, acho que nada como a gente ter fornecedores que sejam focados, então MVNO focada para IoT, eu recomendo, e inclusive não posso deixar de falar da Linksfield. A gente teve também Café com Filosofia com esse pessoal, eu tive a honra de fazer a startup, participar da startup deles aqui no Brasil. E sabe que tecnologia que eles têm? Eles têm o SoftSIM, que também é conhecido como eSIM, de SIM integrado. Então,
não tem mais nenhum componente. Não é o embedded, é a evolução do embedded, porque eu aproveito uma memória muito pequena, que são os 32 bits, do modem celular, para construir o chip. E aí eu consigo fazer acesso over the air para ativar uma linha ou para trocar de operadora. Então, é uma necessidade muito necessária para quando a gente trabalha dispositivos IoT, especialmente para o fabricante de hardware, você ter essa flexibilidade de poder mudar de operadora quando for preciso. E para você que vai construir produtos que você vai entregar no mundo inteiro, você ter essa flexibilidade de facilitar para o seu cliente. Não ter que ficar abrindo o SIM card, porque você recebe uma caixa de equipamento fechada, aí você tem que abrir, pôr o SIM card, embalar de novo e mandar para o seu cliente. Esse processo tem um monte de funcionários envolvidos, tem custos logísticos adicionais que não precisaria. O produto poderia ir direto para o cliente, sem precisar se preocupar com essa questão do componente. Né? Você também comentou. Estou vendo aqui, tem uma pergunta do Fernando Dias aqui que a gente precisa responder. Deixa eu só comentar uma coisa. Você tinha falado sobre a American Tower. Quero falar para o pessoal que a gente teve a American Tower participando da conferência IoT 2021 do Tudo sobre a IoT. Então, tem informações super atualizadas de como é que está a rede, como eles estão tratando a rede, incorporando redes privadas. Então, se você construir uma rede privada, você pode ser monetizado incorporando junto com a rede da American Tower. Também eles têm o IoT Labs, que é um laboratório que incentiva. E no Brasil, o maior case da American Tower é com a Maxtrax. Já foram 1 milhão de rastreadores produzidos com a tecnologia LoRa. Então, a gente está falando aí passamos das centenas de milhares e já estamos aí batendo 1 milhão em um fabricante, ou seja, um cliente consumindo e fabricando. Eu acredito muito nessas redes e apoio, especialmente as redes públicas, que eu vejo que muita gente que quer construir rede, né, Walter, não sabe o trabalho que dá gerenciar. Não é só construir a rede que funcionou. E gerenciar essa rede. Vamos lá. Fernando, você nem sabe que a gente já falou de você no começo da live, tá? Porque a gente ama o grupo que você administra. E ele tá te espetando, né? Amigos, TIM anunciou investimento de Infra e Telecom em agro. Qual a posição da Oi? Eu também quero esclarecer para o pessoal que a TIM optou pela tecnologia que é LPWA e que usa NB-IoT e, é claro, optou por tecnologia LPWA que usa a categoria M do LTE. Então, eu vou complementar para você responder a pergunta do Fernando sobre como a Oi vai se posicionar e se ela vai optar por uma ou ambas das tecnologias NB e CAT-M. Tá. Bom, primeiro é o seguinte, você tem, voltando ao ponto que eu falei sobre a separação estrutural da Oi. Então, dependendo dos... Você deve ter lido na imprensa, a Oi teve uma oferta pela parte móvel da Oi. Então, não é assim, a tecnologia móvel que você citou aqui, no futuro muito breve, pode deixar de ser uma opção. Então, mas para responder a pergunta do Fernando, vamos sim ter uma solução para o agro, sim, porque o agro é um segmento extremamente importante, estratégico para o mercado brasileiro como um todo. A solução ainda está sendo construída, mas assim, não dá para você fechar os olhos para um segmento como o agro. Não dá para você deixar não dá para você dizer, não, o agro é um segmento que não vamos atender. Vamos sim. Eu só não tenho a resposta ainda aqui para o Fernando, mas com certeza está nos planos. Sim. E mais, não é só agro, assim, isso aqui, assim, não precisa reinventar a roda. Você tem alguns segmentos que são
fundamentais que você tem que atender, seja como integrador, seja como operadora, seja como qualquer outro player desse ecossistema. Por exemplo, um é o agro, outro é cidades inteligentes, outro é indústria. Tá? Você tem outra aqui talvez com um pouco mais complexidade, então não é a prioridade em todos os casos, mas outra é saúde. Então você tem outra telemetria, você tem aqui governo, cidades, você tem que se você está nesse momento, você tem que trabalhar com esses top 5 de internet das coisas. Você não pode se dar o luxo de dizer essa vertical, cidades inteligentes eu não trabalho. Não, você tem que trabalhar com todos. Até porque é o seguinte, em alguns casos você consegue construir uma solução que ela pode ser aproveitada em mais de um segmento. Você tem o caso da rede LoRa, você tem o caso da rede de LTE privado. Você consegue fazer LTE privado para o agro, você consegue fazer, nós estamos analisando o caso desse, você consegue fazer LTE privado para a indústria. Então você tem um segmento de indústria 4.0, né? E aqui eu estou falando de agro 4.0, sim, e cidades inteligentes 4.0. Você precisa ter uma abordagem, uma solução que atenda esse segmento, seja ela customizada 100% para aquele cliente, seja uma solução de prateleira que você atende aqui o grosso dos seus clientes. Eu não vejo como você vai escapar de fazer isso. Verdade, verdade. Mas a gente já sabe que você está, assim, pelo que você colocou, olhando com atenção, né, sobre isso. Realmente tem muitas oportunidades. E eu confio no seu trabalho, Walter. Eu acho que você vai fazer coisa boa, como já tem feito e entregue para Oi Soluções. E o seu foco agora pelo que eu entendi, é realmente atender as indústrias, seja varejo, agro, cidade inteligente, mas um olhar diferente, não pensando só na infraestrutura, mas pensando no resultado, e aí atrás do resultado está a inteligência artificial, e depois a questão de conectividade, de como é que vai funcionar, isso resolve, né? Porque tem especialistas, a Oi também tem uma série de parceiros, ela é aberta para parcerias. Então, excelente. A gente já deu 1 hora de live, Walter, né? A gente tinha combinado meia hora, 40 minutos, mas é sempre uma delícia estar aqui com você. E eu quero, só a última pergunta, como é que você vê, como é que está a questão de contratação profissional? Eu até quero colocar, porque o Walter sempre pede minha ajuda para indicar profissionais para as vagas. Então, a gente vê muitas oportunidades. E, e como é que você está vendo isso? Pessoal, você está conseguindo preencher essas vagas? O que você acha que está faltando aí para a gente ter mais profissionais qualificados? Você sabe que eu vou responder os dois pontos que a gente discutiu hoje aqui. Tem um leque grande, tem uma falta grande de profissionais que conhecem bem os segmentos de IoT. A gente esteve conversando com eles, também conversei com outros players do segmento e tal, sobre assim, se precisa aumentar a capacitação, se precisa existe uma demanda maior para profissionais de IoT do que tem oferta no mercado. Isso existe. Mas a internet das coisas ainda é uma coisa mais ou menos se encontra capacitação fácil. Se você é um profissional que deseja se capacitar nesse segmento, você encontra boas fontes aqui. Sei lá, então, pode procurar você, tenho certeza que vai dar um curso de como esse segmento funciona. Na outra perna, um pouco mais complicado, falando de inteligência artificial. Cientistas de dados é uma raridade. Cientistas de dados é uma falta muito grande no Brasil, mas é também uma dificuldade no mundo inteiro. Você tem assim, a formação de profissionais para cientistas de dados que sabem lidar com a inteligência artificial, que sabem programar em alguma linguagem. Pessoas que lidam com código, por exemplo, é muito assim, difícil de encontrar. Então, eu vejo do ponto de vista da Oi, eu procuro esse profissional e ele é raro de encontrar,
Mas do ponto de vista da associação, as pessoas também me procuram dizendo, olha, você pode indicar tal e tal cara de inteligência artificial. E daí a gente percebe que realmente assim, existe uma demanda muito grande por esse profissional. Existe por IT, mas para cientistas de dados existe muito mais. E agora, no terceiro caso, seria o cara que conhece IT e também é um cientista de dados, então esse cara não existe. Esse cara realmente seria uma combinação aqui matadora de capacitação que se não vê fácil, eu até hoje não vi nenhum que tivesse as duas habilitações. Então, existe sim essa demanda. Se você pretende seguir uma carreira nessa área, é uma carreira muito promissora, uma carreira de bastante futuro aqui. Eu mesmo Excelente. E, ô, Walter, você sabe que aqui nessa série a gente sempre gosta de... É uma série realmente descontraída, então a gente quer saber aí o seu hobby pessoal. Que essa voz que você tem, ser cantor? Não. Eu canto zero, Thelma. Eu toco guitarra base, não é só, como você sabe, né? A gente fez aquele evento lá na FutureCon, lá, o meu amigo irmão, o Maurício também, nos convidaram. Você estava nesse? Não, você não foi nesse, né? A gente tocou Não, da não, mas FutureCon. você e o Fábio Moraes me chamaram, ele também faz parte aí da Você banda, né? não foi nos assistir, Thelma. Que coisa séria. Como é que você me fala? Você devia ter dito que eu estava lá na primeira fila. Você tem que fazer o seguinte, liga para o Maurício, diz para ele organizar outra daqueles, a gente vai de novo. Vamos, vou ligar para ele, vou ligar para ele. E qual o seu fã aí? Outro dia eu estava aqui com o Júlio Tesser, ele fã do Metallica, camiseta do Metallica. Qual a linha aí do rock que você segue? Ah, não, eu sou um cara dos anos 80, eu ouço só rock clássico, aquela coisa bem velha, tipo AC/DC, que mais? Iron Maiden, não sei. Metallica é bom. Mas é só, né, Ramones, esse tipo de coisa, só aquele rock clássico aqui, que se você for olhar, Ramones é dos anos 70, já tem quase 50 anos. Recentemente aqui, o falecimento do Charlie Watts aí alertou que o pessoal, ó, esses caras estão no fim de carreira. Mas é coisa simples, eu realmente não... Então, o Fábio que você citou, ele faz o solo, fazia o solo lá no... O nome da... Checo e Los Vacas. Procura aqui no Instagram que você vai encontrar o vídeo daquele show lá, Thelma. Mas é assim, eu nem como hobby eu consigo performar aqui. Ah, nada, pessoal, dá uma olhada assim, busca esse vídeo, ele toca bem e é gostoso, que bom, um guitarrista aí, mas eu vejo, né, os altos executivos também, como você, puxando esse lado musical, artístico, né? O Fernando está me E, lembrando o seguinte aqui, ó, lembrando que eu tenho uma vez escritor aqui também. O No Easy Day é uma série que nós estamos escrevendo, eu, o Fábio e o Felipe, que eu citei agora lá em Brasília. Visitem a página do No Easy Day no Facebook, Fernando. Em breve, nova temporada, aguardem. é, não, e você também você escreve as pautas, você cuidava de um canal também no YouTube. Vamos fazer o O Fernando seguinte, era nós o vamos encerrar moderador a lá no canal live. Tags, que o Fernando era o âncora. Eu e o Pois Marcelo, a gente é. contribuía com conteúdo, então a gente fez... quanto, Fernando? A gente fez 12 episódios, né? 16, a gente fez 16 episódios lá. O Fernando era o âncora lá que apresentava. Cadê o Fernando? Vamos ver quantos episódios foram. Quem sabe a gente faz uma nova temporada aqui, faz um reunion, Fernando. O que você acha? Ai, Walter, foi um prazer estar com você. Prazer foi O meu. que que eu ia pedir, tá? Se você puder me passar isso que você falou da APRA, da consulta pública, para a gente se atualizar sobre essa retomada do tema inteligência artificial junto com as ações do governo. Eu acho que vale a pena, até pelas perguntas que a gente viu aqui, na hora que eu for divulgar o replay dessa live, a gente falar sobre esse reposicionamento da Oi.
Então, eu queria que você me mandasse né, uma frase aí da Oi Empresas, de forma bem resumida, para a gente espalhar a mensagem para mais pessoas, tá? E você é sempre bem-vindo aqui, o canal está sempre aberto para você e a gente está aguardando o convite para ver a banda tocar. Você precisa agenciar um show pra gente que a gente toque. Nós estamos parados aqui. Eu já insisto com os guris, mas eu te aviso, sim. Tá bom. O Sandro Taman tá aqui. Sandro, me ajuda para a gente organizar, agora que todo mundo está vacinado, a gente organizar um presencial, hein? Do Tudo Sobre a IoT, a gente chama o Walter para tocar. Tá bom. Obrigada, obrigada a todos vocês que participaram, que interagiram aqui no chat. As perguntas, foi um prazer estar nessa manhã de sábado com vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Eu também. Bom fim de semana.